Tenho algumas coisas importantes para falar com vocês. Antes de mais nada, eu já ia esquecendo, né? A gente precisa gravar essa audição para transmissão, para colocar. Então, eu vou gravar agora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao SPED Brasil Cast, 15 de maio de 2026, sexta-feira. Sejam bem-vindos. Vamos discutir um pouco o que aconteceu na semana. Que, de novo, o que te assusta dos comentários que surgem sobre a reforma tributária? Você já está pronto? Não está pronto? Está a caminho? Lógico, vai estar a caminho. Então vamos tratar, vamos pegar a nossa pauta, né? Eu acho que é importante a gente pegar a pauta que selecionamos. Teve muita coisa, tá? Mas, seguindo o nosso conceito, os temas principais. Importante destacar um item neste nosso cenário, que é e uma reflexão que eu vou fazer vou levar para vocês, vou trazer para vocês, que de certa forma faz uma correção técnica. Eu até postei agora há pouco não ontem, e, de repente, muda a forma como você está pensando a reforma, como você está pensando a sua operação, dependendo de quem você for, qual é o seu papel dentro da reforma tributária. Se você é consultor, se você está na linha da consultoria, se você está na linha do desenvolvimento de software, e se você é o consumidor direto das informações da reforma, as empresas, indústria, comércio e telecom, gás, oil e gas, como falam alguns. Então, vamos entender, porque nessa semana eu participei opa, de um evento na quarta-feira, terça-feira, sobre IA, como é que está o mundo da IA, né? E aí muita gente tem uma visão assim meio idílica de que a IA vai resolver tudo, vai tomar conta de tudo. Não é bem assim, né? A gente, a gente tem observado alguns movimentos e a pergunta que se faz é, afinal de contas, eu estou com um problema de apertar. A pergunta que se faz é justamente essa, né? É, a IA vai reduzir custo? Eu vou ter ganhos? E o resumo da ópera, lógico que aqui a gente traz só o resumo, é simples. Olha, na linha do C-Level, que era o evento da terça-feira, é muito difícil eles enxergarem valor no uso da IA que está acontecendo agora, porque quem está olhando isso é o dev, é o gerente de operações lá da área fiscal, né? O gerente fiscal, eventualmente o tributário, o contábil, que pegou aquelas atividades manuais e transformou aquilo pela IA. Muito bem, em custos. E a gente tem até um case onde a empresa pegou uma POC para fazer de 1.600 filiais. Beleza, reduziu de 8 dias para 8 horas. Mas no mês seguinte, TI foi lá bater e falou: meu amigo, a sua solução lá fica o mês inteiro parada. No final do mês que eu vou rodar. O custo dela é altíssimo aqui para nós, porque, como é tecnologia, cai no centro de custo de TI. Percebe? Ah, mas eu não consigo otimizar essa IA para outras. É um token específico para espécie fiscal, geração de espécie fiscal, validação, assinatura, envio. Não dá para usar para outras coisas. Então, e teve depoimento de empresa falando, olha, o meu consultor sênior, ele consome 15K, 15 mil por mês de token. É um analista.
Ah, mas a pergunta importante nesse cenário é: o que a IA permite fazer que não era possível anteriormente? Então aí ela já dá o tom de como você vai aplicar essa IA. Não é desbragadamente falando para qualquer coisa, para atividades que vão te trazer retorno. Né? Senão você põe, eu não gosto de falar esse termo, você põe um operador lá para fazer a atividade que eles chamam de não nobres, né? Porque o papo é esse, né? Quando a IA substitui a atividade nobre, quando ela não substitui, vai ser uma operação manual para ganhar, para reduzir a perda de tempo do profissional para outras atividades mais nobres, desde que ele saiba quais são as atividades mais nobres. Bom, então a gente tem esse cenário que é importante você mensurar como a empresa vai tratar essa questão, daí quais atividades são interessantes para colocar um token e entender. E a pergunta que não quer calar, né? Como a IA entra na reforma tributária? Nossa, gente, eu tenho algumas novidades, mas eu não posso contar aqui, né? Porque vamos esperar o fisco falar. A gente teve reunião dia desses, mas você já sabe qual que é o drive da história. IA só funciona com dados estruturados, movimento organizado, governança. Então, se a empresa caminha para um modelo de IA, primeira coisa, os dados estão estruturados, você tem a sua base de dados. Eu vou ter que voltar no SPED. Nosso propósito lá em 2015 era desenvolver um BI com a base SPED. Por quê? É a base que está na mão do fisco, tem todas as operações, você consegue estratificar para o comercial, por região, por produto, até a questão logística você consegue, quem entregou, o prazo de entrega, você tem tudo no SPED fiscal. Então, essa é a base estrutural. Ah, mas aqui na empresa a gente não tem, eu busco lá do RP. Ciência. Cada empresa tem uma maturidade para entender a importância do dado e quem tem dados eficientes com qualidade sai na frente. Isso é vantagem competitiva. E vantagem competitiva, meu amigo, minha amiga, não está na planilha, ela está no mercado. Veja o varejo. Qual que é o drama do varejo? Reposição de estoque. Ah, vamos colocar um IA. Eu conheço grandes varejistas que demoraram para colocar um inbound, mas não é um inbound qualquer, né? Você sabe, eu já falei aqui que em dezembro o Fisco de São Paulo autuou empresas com inconsistência no dado do inbound, porque o item da nota estavam numa sequência diferente do item da escrituração fiscal, porque o embalde pegou a sequência do pedido e não a sequência da nota. Bom, isso é só um detalhe, mas é importante que você saiba. O fisco parou de atuar? Não, está aberto lá. A hora que ele precisar reforçar o caixinha, ele vai lá. São 5 anos. Então, se você não recebeu essa notificação e se a sua escrituração não está em consonância com a nota, você tem duas opções. Levanta esse passivo, pergunta para o RED, vai correr o risco ou vai reprocessar o SPED fiscal de 5 anos? Essa é o drive. Eu falei que essa semana foi punk, gente. Então, chegamos a um denominador comum de que a IA só funciona com dados estruturados e eu sei que vocês estão trabalhando aí na companhia para chegar nesse momento. Só que para tratar esse dado, você começa com o velho problema, né? A reforma tributária pede o quê? Assessment. E aí, quando você fala assim, ah, já fiz o assessment, eu ouvi essa história no evento lá no Marriott, a empresa falando, ah, não, eu já fiz o mapeamento, tá tranquilo. Fez? Como é que é?
Ah, fizemos a adaptação para a reforma tributária. Maravilha. Qual reforma tributária? A de janeiro de 2026, nós temos uma em janeiro de 2027. O que você fez foi adaptar a nota fiscal, né, e colocar IBS e CBS na nota. Agora você tem o ajuste Cinef 49, por exemplo, para testar a partir de 1º de julho. Não adianta testar agora, ele só vale a partir de 1º de julho, está lá na nota técnica, entendeu? Aí você, uma vez que você se adaptou, aí sim. Vai parar? Não vai, porque no mês seguinte você vai ter 2028. Lembra que a gente também está no passo, você que tem benefícios fiscais, de preparar o ofício para a para o Estado e para a Receita Federal, solicitando o fundo de compensação que vai, pelo menos, ajudá-lo a sobreviver enquanto nesse passo de 2029 a 2032, 10, 20, 30 e 40%, depois é 100%, acabou, morreu. Não. E aí você precisa explicar para o fisco quanto que impacta o seu negócio perder 10% do incentivo fiscal. Feito isso, 20%. Já faz um pacote só, né? No ofício. Bom, aí o fisco vai autorizar o Estado e a Receita vai carimbar. E eu vou te dizer para você, prepare-se. Programe-se para ter os primeiros 6 meses sem esse dinheiro, ou sem essa compensação. Tá? Eu não sei se eles vão devolver dinheiro, não, tá? Vamos aguardar essa história. Bom, e aí nesse processo a gente tem mapeamento, a gente tem treinamento, tem curadoria, tem mentoria, tem acompanhamento da legislação, revisão de assessment. Tudo isso é a preparação da reforma. Fez o mapeamento? Beleza. Para que cenário que você fez esse seu mapeamento? Fez um mapeamento para poder emitir a nota, para emitir as novas notas que serão tratadas, os negócios que hoje não têm e terão que ter emissão de nota. Treinou o time, tá ok, todo mundo coeso, falando a mesma língua. Ah, não, quer uma curadoria? Beleza. Uma mentoria para o time, para a média gestão. Ah, não, quer acompanhamento da legislação, das notas, como isso vai aplicar e revisão do assessment. Então, tem uma série de questões que a gente lista na preparação da reforma tributária. E o que eu tenho falado é que, isoladamente, sai mais caro, tá? Sai mais caro. Mas, de acordo com a necessidade de cada um, a questão de orçamento também de cada um, né? Quando você adquire esses produtos separadamente, é lógico, você tem ações pontuais em relação à reforma. Quando você tem um pacote, aí você atende como um todo e fica pronto para a reforma. É isso que a gente tem defendido. Então, em relação ao IA, meu amigo, minha amiga, é importante que quem diz meu amigo, minha amiga, é o nosso amigo Mauro Negruri, né? Mas é importante que você tenha isso bem direcionado. Qual é a aplicação? Um planejamento para aplicar a sua IA, não é? Não pode ser aleatoriamente ou porque é um modismo. Tem que ter todo esse detalhe importante. Esse evento eu achei bem interessante porque teve empresas se manifestando em relação a isso. Hoje já tem IA até processando folha de pagamento, acabei de receber essa informação. Então, e com a reforma tributária, gente, vai ter essa disputa. Coloca ou não coloca uma IA nesse processo? Eu não posso nem falar muita coisa, mas deixa para daqui, sei lá, 2 ou 3 semanas para poder explicar no detalhe para vocês, tá bom? Vamos para outro tema, apuração assistida, que também é outro drama importante no cenário das empresas, né? Como a apuração assistida vai impactar a minha
minha operação. Bom, eu posso dizer para vocês que nós brigamos e conseguimos que o fisco gerasse a informação por estabelecimento, porque no início ele tinha falado, vou gerar uma tripona com todos os estabelecimentos, com todas as notas. Uma loucura sem identificar de onde que é. Ia ser, pelo amor de Deus. Então, vai ter por estabelecimento. Mas, como eu disse agora no post de ontem, com a publicação do RIBS, você fica mais pautado em relação a essa apuração assistida. Então, se você olhar o artigo 43, 44 e 46, a apuração vai ser mensal, companheiro. Então, o fisco não tem obrigação de entregar nada diário, né? O acompanhamento precisa ser contínuo para você não perder a mão, né? Como você faz lá com o seu cheque, com o extrato bancário. Você tem que controlar tudo isso, para e passo, com olhos de lince. Mas não tem essa história de apuração diária. Você vai receber o extrato da apuração assistida apurado e válido ou não. Diariamente você vai ter que ter uma forma, e aí a criatividade vai ser bastante trabalhada, que é como que eu pego, eu gero a API, busco a informação diária e transformo isso num relatório de saldos, como tem hoje o diário. Então, é isso que vai acontecer. As software houses vão gerar um diário, né? De movimentos, porque é esse o papel do diário cronológico, ou seja, é o conta corrente dos fatos geradores. Vem aí o IBS, Diário IBS CBS. Porque eu estou falando isso, porque muita gente dizia assim, né? As software houses vão acabar, né? Teve software house que me procurou dizendo eu preciso me recompor junto ao modelo da reforma tributária, porque agora eu não sei o que que eu faço em termos de se o meu negócio vai morrer. Imagina isso, que loucura. Gente preocupada, assim. Somente quem atua no financeiro por conta da, da DERE, né? Agora eu consegui aqui. Então vamos lá. Que eu não tava no ar aqui. Pronto. E isso, deixa eu tirar aqui. Tem chuva aí também, né, nessa história. Karina, Renato, Cláudio, Samira, Francisco Chagas, Marcos Otávio, mestre Josué. Temos muito que conversar, mestre Josué. Conhecer o layout é a chave, é verdade. E o hash também. E a chave também. Bom, a gente falou da apuração assistida, mas é importante saber, né? Confissão de dívida. Por isso, quem assina esse certificado que vai ser enviado tem que ter todos os detalhes. Porque às vezes o certificado não é de quem está operando, é do head, ele assina. Mas ele sabe realmente como está sendo feito essa apuração, quais são os detalhes que têm vindo para a companhia. Se não, ele precisa desse treinamento para saber até a responsabilidade dele em relação a esse novo modelo, tá? Não percam essa oportunidade de falar para o Red, olha, vamos entender agora como que é essa apuração e como ela vai trazer esse saldo. Para quem tem muitas filiais, eu até falo assim, puxa vida, não vai ser fácil não, tá? Porque... Mas a tecnologia está aí para isso, né? Eu tenho um amigo que ele está trabalhando nisso, o Jair Fal, exatamente em tokens para poder atender esse novo universo, assim como todas as outras empresas, né, que trabalham com IA. Qual é a IA que você vai utilizar para a sua reforma tributária? Para tratar esse dado. Fique atento a isso.
E não espere do fisco, pelo menos nessa primeira fase, ele quer colocar a operação em pé. Só isso. Depois que ele vai olhar cenários. Sabe o que eu sugeri para o fisco na reunião? Eu vou contar para vocês. Sabe o PA, provedor de assinatura e autorização? Eu sugeri um provedor de apuração assistida. O nome já nem precisa mudar, né? A sigla. Na realidade, o PA original é a oportunidade do marketplace autorizar as notas em vez do fisco. Depois ele manda, descarrega lá para o fisco. Mas o primeiro approach é do marketplace que autoriza as notas dos seus clientes e toca o barco. Tem algumas regrinhas aí que eu não vou entrar no detalhe. Pois bem, qual que é o papel do PA, qual seria o PA? Ah, eu gero o dado já no padrão que está agora para software house e software house se encarrega, né? Ou quem atua como software house. Porque tem empresas que desenvolveram SPED internamente, vocês sabiam disso? Nossa Senhora. Agora está penando, né? Porque vai ter todo um trabalho para corrigir, para poder atender a reforma tributária, e tem gente que não quer desenvolver nada para a reforma tributária. Então, essa semana a gente teve também a atualização da nota, paulistana, que eles chamam, é a nota de serviço de São Paulo, que deu todo aquele rolo, atrapalhou a vida de um monte de gente. São Paulo abriu o bico e adotando um padrão, efetivo com os dados de retenção que não tinha antes. Ou seja, ela está corrigindo o erro que ela fez, tá? Basicamente é isso. Tivemos a postergação do gás também, a postergação do gás encanado. Gente, lembrando, né? Gás encanado não emitia nota eletrônica e vai passar a emitir. O que que acontece nesse mundo? Olha, as empresas que já emitem, e as de gás já o fazem, modelo 55, pode trabalhar com esse 55 para atender o gás encanado nesta primeira etapa. E depois migra para o modelo final. As empresas, infelizmente, o fisco não tratou as empresas de utilities com a responsabilidade certa. E eu não tenho nenhum problema em falar assim. São empresas com alto volume de geração de documentos fiscais, vamos falar telecom, energia elétrica, utilities. Olha, o de energia elétrica, o tempo que levou para entrar em produção, né? Então não é um negócio tão simples. E o gás, a mesma coisa. Imagina, em 6 meses, preparar um. Energia levou 3, 4 anos. Telecom também. E agora o gás, em 6 meses, tendo que adotar. O facilitador é o fato deles já terem tratado a nota fiscal de modelo 55 no seu ambiente de emissão de notas. Então, fica mais fácil essa questão da emissão desse documento fiscal. Fora isso, gente do céu, a gente estava na reunião lá com eles, foi feita uma reunião há 2 semanas com o setor de utilities, e telecom e energia, todos eles, né? E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Mil dúvidas. Tanto que o fisco falou, eu vou voltar umas páginas, porque a turma do gás e da água não estão na mesma página que a gente que começou a discutir os temas fiscais em 2024, né? A reforma tributária começou a discussão em 2024. Então, está tranquilo em relação a isso. Ele fez essa atualização. Ah, e nós teremos reunião na semana do dia 9, 10, 11. Um dos temas vai ser o novo DANF, né? Nós tivemos aí a aprovação do layout do DANF, e agora estamos com 4 layouts para discutir com o fisco qual é o melhor DANF. Porque tem que ser no modelo A4. Ah, deixa eu falar da nota de serviço, né? Vocês viram que a API vai acabar a moleza. Então, a emissão da nota vai ficar no papel e na responsabilidade da software house ou da solução que a empresa tenha. Ah, eu não tenho nenhuma solução, eu gero direto do RP. Então, a solução do RP tem que tratar essa questão, tá? Não vai ter mais.
a geração. O Fisco falou lá no início do ano, do ano passado, inclusive, que o custo de banda, o custo de TI para gerar PDF é absurdo em nível Brasil, né? Lembra aquela história? Eles, no primeiro momento eles iam fazer tudo, depois descobriram que não é bem assim. E aí começaram a se reposicionar em relação ao projeto. Isso aconteceu várias vezes. Então, nota de serviço está aí, a partir de 1º de julho, um abraço para a API. A nota, o DANF de mercadorias, o DANF da NFE, foram apresentados, o fisco apresentou o modelo, as empresas pediram ajuste e no final ficamos com 4 layouts para decidir qual é o melhor, considerando todas as bases de dados, né? Porque se olhar direito, não caberia no modelo A4. Então, a ideia é que seja um layout flexível, se não tem informação, como na nota de serviço, né? Se não tem informação, ela não precisa ser prestada, né? O, os campos não precisam aparecer, né, porque não tem informação. Por exemplo, monofásico, a sua empresa não atua com monofásico, não precisa aparecer monofásico no DANF, tá? Então, é isso que a gente está levando lá para a reforma. E lembrar para você também, de 31 até 31 de maio, o Comitê Gestor está esperando a sua sugestão para melhoria no layout. E vou te contar um negócio, a CBS também, tá? Quem está no piloto, a diferença é a seguinte: na CBS são as empresas do piloto que precisam contribuir lá para a melhoria do RCBS. No RIBS, tem que mandar para a associação que representa a companhia e ela vai levar lá para o comitê gestor. Lembra que eu falei no início do RED 360, IBS RED 360? E o IBS RED 360, uma das questões importantes é o mapeamento. Você fez o mapeamento das operações da sua empresa? Ah, eu tenho consignação. A sua consignação é industrial ou comercial? Industrial, para abastecer a sua produção. Comercial, para abastecer o CD, fica lá em consignação, conforme vende, retorna, vende, fatura. Aliás, esse modelo precisava melhorar, né? Mas vamos ter que adequar da mesma forma que foi feito o ajuste em F49, para não ter que emitir duas notas. Essas operações que você já procurou lá no RIBS e não se encontra, elas precisam ser redesenhadas, montar o fluxo, gente, como que funciona o fluxo na sua operação. Ah, eu tenho beneficiamento com entrega no beneficiador direto. Então, vamos lá, aqui eu praticava. Vinha a bobina de aço da siderúrgica. Vinha para mim? Não. Ia para o beneficiador do meu cliente. E do meu cliente, ele falava, ó, depois ele dizia para o beneficiador, entrega direto na unidade X ou no cliente dele. Olha que coisa de louco. Tinha uma operação que a gente acabou com ela, que é assim, vinha a bobina, a gente fazia o corte em chapas, aí ele pedia para mandar para um beneficiador que era tampinha, e eu vendi para ele. Ah, mas antes eu preciso que você remeta para o beneficiador. Ah, o beneficiador vai fazer o quê? Vai fazer tampinha de garrafa. Ah, beleza, tal. Mas eu já vendi para ele na Zona Franca. Olha que coisa. Vendi, né? E ele gozando do benefício. Só que quando ele mandou entregar no beneficiador dele, ele perde o benefício. Por quê? Porque a Zona Franca é para desenvolvimento da indústria local, na Zona Franca. E aí ele pede para transformar em tampinha para depois subir. Ah, mas é que depois eu vou pintar, não sei o quê. Opa, qualquer ponto de beneficiamento fora da Zona Franca de uma venda para a Zona Franca, o meu faturamento estava errado. Olha que coisa, eu tive que ir lá para corrigir isso aí, explicar, e mais ainda, ele internava com a nota de remessa e não com a nota de faturamento. E a nota de remessa, você sabe, ela tem valor, tinha, né? Valor simbólico. Até o dia que o fisco começou a pegar o seguro da carga.
Olha que físico inteligente. Ah, essa nota simbólica, tá, eu não quero, eu quero o seguro dessa mercadoria. Cadê? É aqui que eu vou atuar, em cima desse valor. Por isso que eu falo para vocês. Mapeamento, gente, é tudo na vida. Para a reforma tributária, não mudou, tá? Ah, se você vai chamar de outro nome, é ZIS, assessment, diagnóstico, ok. Mas é isso que você tem que pôr desenhado, tá? Inclusive, o fisco já falou para a gente, as empresas piloto, que ele está aguardando, está esperando. Tem que mexer? Tem que mexer na nota de débito e crédito? Ah, a multa. Meu pessoal do Jeitos, essa semana nós tivemos o nosso comitê Jeitos e o tema capitaneado pela minha sócia Gislaine foi a nota de débito e crédito, né? É uma fagulha no palheiro, né? Esse tema pega fogo. E como que vai ser a multa e juros, o prazo para a emissão dessa nota? Tem uma discussão importante, gente, que é o seguinte, né? Vamos pegar a nota, o faturamento normal hoje. Como que você faz? Você emite a nota, só que tem um prazo de 30 dias. Dependendo da data que você emitiu, você dançou, vai pagar o imposto antes de receber, mas esquece isso. Você emitiu a nota hoje e manda lá para o seu cliente. Ele vai programar, tal, beleza. Aí daqui 30 dias ele vai pagar. Daqui 30 dias você vai fazer a nota de débito para aquele pagamento. Essa nota aqui não serviu para nada. Pense nisso, tá? Não tem antecipação, não tem adiantamento, mas a nota que você fez de faturamento é a nota de faturamento. Ela não tem ligação com a outra. Lógico que a hora que você emitir a nota de débito, no ambiente de mercadorias, você vai referenciar o faturamento, que é integral, né? A nota de serviço ainda não tem essa ligação, tá? Tem derivações disso que a gente vai falar mais para frente. Então, na reunião do nosso comitê, o tema nota de débito e nota de crédito, multa, ficou evidenciado que há aí muita discussão. Aliás, para as empresas do varejo, por exemplo, telecom, energia, não sei se água e gás também tem esse cenário, né? A gente sabe que tem muita multa, né? Atrasou um dia é multa. Imagina isso manualmente. Não dá, né? Tem que ter uma automação nesse processo. Caiu lá, calculou a multa, um abraço, tchau. E lembrando, e aí tem aquela discussão, eu calculei a multa, é tanto. Vou calcular o imposto sobre a multa, 28%, 34%, 32%, 10%, não importa. Então, vou calcular sobre o valor da multa. Ah, mas eu tenho o imposto. Opa, que diz o artigo 12, o parágrafo 2º, o imposto IBS-CBS não compõe a sua própria base. Você não vai tributar em cima de IBS-CBS, tá? Pelo menos por enquanto. No ICMS é outra história. Eu já passei o tempo, gente, desculpa. Então, lembrando que dia 26 estarei com Dona Gesleice Nogueira Aguiar, ao vivo, às 11 da noite, ó, às 11 da manhã, para tratar o RIBS e o RCBS foram publicados. E agora? Você não queria? Foram publicados. E agora, o que que eu faço? Então, vamos falar sobre isso. Ela vai falar mais sobre. Ela queria falar aqui agora sobre a nota de serviço, mas não dá tempo, né? Mas ela vai falar também sobre a nota de serviço. Estou incluindo na pauta agora, mas ela concorda. E o que mais? E o que tiver de novidade, dia 26 ainda tem muito chão, ela vai e eu também falaremos sobre essas novidades que vão surgir daqui até o dia 26. Gente, obrigado. É, E o IBS Red, que você vai conhecer, faz parte da nossa composição dos nossos serviços e nossas soluções. O portal IBS, o portal Sped Brasil também tem soluções para a sua empresa. Pronto para hoje, preparado para amanhã. Esse sempre foi o lema do Jeifes, preparar a empresa para o amanhã, e o IBS Red 360 não é diferente. Pessoal, um grande abraço, e até a semana que vem. Tchau, tchau.